Olá, boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças dos aspectos emocionais nessa época de inverno, né? Agora que muitas coisas, né, se acentuam, vamos parar de falar um pouquinho do Covid, mas vamos puxar o inverno, né? Que recém estamos aí nessa fase. E o que muitas vezes ocasiona nessa etapa do inverno? Nós podemos observar que existem muitas mudanças, né? Tanto comportamentais e principalmente emocionais. O que nós podemos salientar? Se nós pararmos para falar inverno, né? O que o inverno muitas vezes salienta pra gente? Dormir mais, ficar mais de preguiça, comer mais, porque automaticamente nós precisamos nos manter mais quentinhos com a própria alimentação, comer alimentos mais pesados, muitas vezes dificulta a falta da nossa vitamina D, pela ausência do sol, né? Nós podemos observar que em países que muitas vezes não destacam tanto o sol, que nós temos um nível de inverno mais extenso, segundo a Organização Mundial de Saúde, detecta o quê? Um grau muito avançado de depressão nesse estado, porque o ser humano muitas vezes ele se vê naquela fase mais sombria, né? Naquela fase mais introspectiva. O que nós podemos salientar no inverno? No inverno, muitas vezes, principalmente a taxa maior que ocasiona essas mudanças comportamentais são estados de humor, principalmente nas crianças e nos idosos. Porque as crianças e os idosos, pela temperatura corporal, eles são muito mais afetados, né? Porque os jovens, muitas vezes, eles se agasalham e eles saem com naturalidade, né? Eles não deixam de realizar programas, né, em função do inverno. Já os idosos, eles precisam se recolher mais cedo, as crianças, né, com relação ao inverno, quando está muito frio. Então, todo esse posicionamento faz com que o nosso emocional se acentue e com que ele mesmo se perceba essa mudança, né, na nossa própria rotina. O que eu quero passar para vocês? O que nós observamos, né, com o sol? O sol muitas vezes te dá mais energia, você abre aquela janela, tem um dia ensolarado, né? Aquela disposição, aquela predisposição de realizar as coisas, principalmente o trabalho, você vai leve. Já o inverno, segundo estudos, retratam que o ser humano, ao invés de ele evidenciar ou terceirizar o comando, de ele evidenciar o ar lá fora, o sol, a luminosidade, o tempo, o clima, o ser humano muitas vezes ele faz o quê? O efeito ao contrário, né? O que o ser humano muitas vezes se destaca? Ele começa a fazer uma leitura mais introspectiva. Por quê? Porque muitas vezes o dia está sombrio, muitas vezes o dia está nublado, o dia está chuvoso. Então, para o ser humano, ele não vê muitos atrativos lá fora. Então, por esse processo de compensação, ele começa a fazer uma leitura mais intrínseca, né? E a pessoa que já tem muitas vezes uma prevalência de desencadear sintomas correlacionados ao aspecto de depressão, ao aspecto de pânico, ao aspecto de muitas vezes a sintomatologia comportamental, que às vezes não é resolvida, o ser humano ele se abate mais. Por quê? Porque inconscientemente ele vai fazer uma releitura intrínseca de suas emoções. E é aí que é o eu comigo mesmo, né? E as pessoas muitas vezes brincam. Ai, quando você for fazer uma entrevista de trabalho, vai num dia de sol. Nunca vai pedir trabalho no dia de chuva. Por quê? Estudos comportamentais já detectaram, né, essa influência, estudos científicos. E nós temos que observar que esses parâmetros comportamentais vão interferir de fato, principalmente nas nossas oscilações de humor. Tá? E a oscilação de humor ela é fundamental para nos tornarmos seres humanos mais identificados, seres humanos mais predispostos, né? Vem aquela sonolência, o ser humano ele dorme mais, ele tem mais aquela preguicinha, e aspectos também correlacionados ao comer, então automaticamente ele engorda, baixa autoestima, né? Então assim, se nós pararmos, tem muitas pessoas que são muito favoráveis, claro, ao inverno, né? Porque é um momento mais de junção.
junção consigo mesmo, principalmente as pessoas que gostam de ficar mais enclausuradas dentro de casa, as pessoas principalmente que são carentes, né? Elas sentem mais essa necessidade do dito cobertor de orelha, né? Então, nessa etapa, é muito natural eu receber no consultório muitos casos correlacionados principalmente à carência emocional. Porque nesse momento não tem como a pessoa não entrar em contato com a sua realidade, porque ela não escolhe. Muitas vezes o clima faz com que atribua as memórias de longo prazo e muitas vezes entre em conflito consigo mesmo, né? E é aí que vem o poder e a concentração da falta de um eu bem estimulado. E outras pessoas que muitas vezes já têm essa maior predisposição, já estão mais posicionadas consigo mesmo, já tem esse afeto, né, mais elaborado, já tem os seus parceiros, muitas vezes eles já vão amar o inverno, né? Segundo estudos também dizem que as roupas de inverno são muito mais elegantes nessa estação do inverno, né? As pessoas, o que elas adotam, um bom vinho, um bom ambiente aconchegante, uma lareira, um foguinho, né? Uns amigos, um jantar ao redor da lareira. Então, vai depender muito das características que esse ser humano trouxe, né? De sua bagagem desde a infância. Mas se você está em casa e se você muitas vezes se percebeu em certos aspectos correlacionados ao que eu estou trazendo hoje, fique atento, tá? Não é você. Muitas vezes é a sintomatologia comportamental que o inverno nos traz. Isso são coisas negativas? Não. Muitas vezes é como se fosse um medidor de febre para nós observarmos, né, a veracidade dos nossos sentimentos. Porque a partir de hoje vamos internalizar somente as coisas positivas e a partir de hoje vamos utilizar as ferramentas que o inverno nos proporciona, né? Vamos em busca então do chamado cobertor de orelha, mas principalmente não é no outro que você vai buscar essa segurança, principalmente no chamado eu. Então, um belo inverno para você. Entenda que essa sintomatologia faz parte dos seres humanos, né? Ainda bem que nós moramos no Brasil, num país tropical, né? Onde a nossa estação não é tão acentuada tanto quanto lá para os Estados Unidos, né? Não temos aquele alto grau de neve, não temos aquele alto grau de transformação, né? De um ambiente muito brusco para o outro. Aqui na nossa cidade, em Lages, ainda temos, né, um friozinho, mas é um friozinho mais gostoso. Ok? Então pense nisso, vamos trazer para o lado positivo das nossas vidas, vamos abranger com mais naturalidade, vamos acolher e a partir do momento que nós se destacamos e sabemos do que se trata toda essa sintomatologia, nós deixamos a nossa vida bem mais clara. Ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo programa. Até mais, tchau, tchau!